Meu caro Maurício Rodrigues, que prazer falar com você, rapaz. Boa tarde. Boa tarde, Milton Neves. O prazer é todo meu. E quero te parabenizar pela sua enorme contribuição ao futebol brasileiro durante esses anos todos. E me ajuda. É um prazer enorme falar com você e com seus telespectadores. Deus te pague, fico muito feliz, viu, ô Maurício? Desejando boa sorte para você na eleição. Ouvi o Valim na semana passada, Valim Vasconcelos, né? Quero ouvir a Patrícia Filler Amorim. Última vez que eu vi a Patrícia Filler Amorim foi no estádio Ramat Gan em Tel Aviv, lá pelos anos 80. Ela era a nadadora da Macabia da brasileira. Escuta aqui, eu quero agradecer muito a você. Agora, você reconhece que o Galo sempre perde pro teu Flamengo no apito? Ô Milton, eu tô aqui preocupado porque eu quero o seu voto, mas eu não posso concordar com nada disso, mesmo que você tenha razão. Senão você perde a eleição, né, velho? Ô Maurício, nós temos ouvintes Flamengo. Torcedor do Flamengo é igual pardal, tem pra tudo quanto é lado. Então aqui em São Paulo, aliás, dizem que a terceira maior torcida de São Paulo é do Flamengo, né? E lá no Norte e Nordeste é a primeira. No norte de Minas, no meu estado, é a primeira também. Eu queria que você dissesse o seguinte, Maurício Rodrigues, se você ganhar para presidente do Flamengo, o que você promete? Bom, Milton, eu primeiro preciso falar o seguinte, eu sou um Flamengo desde o berço, né? Porque o meu padrinho de batismo foi o Gilberto Cardoso Filho. E, tempos depois, meu pai se elegeu presidente do Flamengo, Hélio Maurício, e montou aquela equipe de base, Zico, Andrade, Adílio, Rondinelli, Cantarelli, enfim. Aquele time todo que ele investiu muito na época com a diretoria dele, Ivan Drummond como diretor de futebol. E eu sou um Flamengo, assim, desde o berço. E estava morando aí em São Paulo durante 32 anos. E meio cansado de ver, conforme você me falou aí, em São Paulo, eu não sei se é a terceira, mas a quarta eu tenho certeza que é. E nós temos quase, outro dia saiu uma pesquisa no Estadão, que nós já somos 39 milhões e 100 mil de torcedores, que é a maior torcida do mundo. Em seguida vem o Chivas do México, com 29 e pouco, depois vem o América do México e o Corinthians com 28 milhões e pouco. Enfim, eu acho que essa torcida, nós torcedores, estamos sendo maltratados há muito tempo. E eu cansei de ficar em São Paulo e apanhando, vendo o pay-per-view, o Flamengo sempre, às vezes, disputando para não cair. Tivemos aí um campeonato há pouco tempo que o Adriano, em momento de milagre, nos proporcionou um campeonato brasileiro. Então, Milton, diante desse quadro todo, e pelo meu histórico familiar, esse tempo todo que eu tive em São Paulo, eu pude amadurecer projetos para o Flamengo. Eu não venho para o Flamengo com o currículo de ser filho do presidente Hélio Maurício, embora seja uma pessoa extremamente respeitada e querida dentro do Flamengo. Você tem uma noção, eu hoje fui ao Flamengo de manhã, quando eu estou saindo, encontro com o Silva, o velho Silva, meia esquerda do Flamengo. Quando ele me viu... Centroavante, Walter Machado da Silva, o Batuta. Isso. Exatamente. Me abraçou, falou que emoção, o teu pai era uma figura maravilhosa, puxa, então, é essa referência que tem de papai. Então, Milton, o que eu estou fazendo? Eu amadureci projeto em São Paulo, eu acho que é um absurdo o Flamengo não ter um estádio de futebol. Então, eu vim ao Rio, conversei lá em Caxias com o prefeito Zito, isso há 6 anos atrás, e aí em São Paulo, nós fizemos um projeto de estádio do Flamengo com uma das pessoas mais gabaritadas nessa área, que é o Marcelo Tessler. O projeto de arquitetura é do Eduardo Castro Melo. E o pai dele foi quem fez o primeiro Maracanã, o pai do Eduardo, quer dizer, é um ícone nesse aspecto. E desenvolvemos toda a parte de captação de recursos através do marketing do Flamengo, ou seja, o Flamengo é um time é um clube que está estimado aí numa dívida de 500, 600 milhões, não se sabe ao certo. Então, não basta você prometer um grande time se você não tem recursos para isso, se você não investe na marca, se você não valoriza a sua marca. Então, os meus projetos todos, ao mesmo tempo que captam recursos, eles expõem a marca do Flamengo de uma forma a valorizá-la, não é? Bem, os investidores colocariam o dinheiro para montar o estádio, ficariam com esse estádio durante 15 anos, com a renda do estádio, naming rights, com cadeiras, com tudo. Daria um percentual pequeno do Flamengo durante os 15 anos. Depois de 15 anos, entrega o estádio
para o Flamengo. Maurício, Esse estádio está avaliado em 600 milhões a obra. Eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo, porque o drama que o corintiano tinha eram três. Não ganhar a Santander Libertadores América, eles ganharam. Oficializaram um título mundial, que é aquele de 2000 e meio fajuto, e podem ser campeões mundiais agora, vão para Tóquio. E a outra coisa é ter o estádio. Eu combati muito até a não necessidade desse estádio, mas acabou saindo. Parabéns pro Lula corintiano, pro Andrei Sanches, que acabou sendo um Lula na vida do Corinthians, né? E o estádio vai sair, vai abrir até a Copa do Mundo. Realmente vocês precisam mesmo de um estádio aí no Rio de Janeiro. Agora, é o seguinte, antes de fazer a próxima pergunta, você falou de dois caras, um grande amigo meu, que é o Rondinelli, o José Rondinelli Tobias, o Zé Baiano, lá de São José do Pardo, perto da minha Itubi, e falou do Walter Machado da Silva, que jogou até no Batatais, jogou no Botafogo Ribeirão Preto, no Corinthians, em 500 mil times, hoje é advogado. E os dois estão ligados, porque o Deus da Raça hoje é empresário do ramo de cemitérios. O Rondinelli tem 13 cemitérios verticais em Divinolândia, Tapiratiba, Guaxupé, São José do Pardo, Itubi, Mococa e Tambaú. E agora em Cabo Frio inaugurou mais um também, que ele está morando em Cabo Frio. E o advogado da Associação Brasileira Deus da Raça dos Cemitérios é o Walter Machado da Silva, que é advogado, companheiro do Ney aqui no Corinthians, jogou com o Pelé no Santos também, e foi na Copa de 66 também, jogou até contra Portugal a final. Então o slogan é o seguinte: o Rondinelli antigamente matava atacante, hoje ele enterra o povo. E como sexta-feira teve finados, o Rondinelli mandou avisar que quem morrer essa semana paga 50% só do caixão. Agora, você tá dando risada aí, mas vamos falar um negócio sério agora. Eu acho que você vai ficar bravo comigo agora. Você conhece a minha irreverência. Claro. Eu entrevistei aqui o senhor Valim Vasconcelos, que eu nunca vi mais gordo, não conheço. Ele é candidato sério, quer dizer, pode ganhar, como sério é você. Ele tem muito apoio até do Zico. A Patrícia Filermorim perdeu aí para vereador, mas ela pode ganhar outra eleição, como ganhou da outra vez. Agora, você não é o Levi Fidelix o Zé Maria Imael dessa eleição, não, Maurício? Olha, eu acho que estou bem longe disso, mas muito longe. Vou te dizer por quê. A minha campanha começou há 10 dias, não é? Está havendo uma supervalorização do poder da Patrícia junto aos eleitores. Eu tenho feito corpo a corpo, comecei meu corpo a corpo, já tenho grandes adesões. A minha chapa foi montada com 230 sócios já. Então, as adesões estão sendo cada vez maiores. Ontem eu fechei para meu vice de futebol o Marcos Braz, que é um rapaz novo, com grande potencial exatamente nessa área de futebol. E um cara muito sincero. Ele me deu uma entrevista um domingo pela manhã aqui, e ele foi o primeiro do Brasil a falar essa grande verdade sobre o Adriano. Eu falei assim, Milton Neves, sabe o que acontece? O problema do Adriano é o seguinte, não é que ele bebe muito, é que ele começa a beber e não para nunca. E aí foi pra internet, aqui no band.com.br, no outro dia ele foi demitido, mas ele falou a verdade. Se tivesse ouvido esse Marco Braz, ele teriam parado de fazer tinha evitado que o Adriano bebesse tanto. Esse também nunca vi mais gordo, esse Marco Braz, mas é um sujeito verdadeiro. E fala a linguagem do jogador. Ele tem, assim, o cacuete para dirigir futebol de clube. Então, é um cara novo que tem um potencial enorme, já demonstrou capacidade participando do Hexa, né? Agora do Flamengo e tudo mais. Então, por isso, se você me fizesse a pergunta se eu seria o Levi Fidelix há cerca de uns 30 dias atrás, eu diria que você tem toda a razão. Mas eu hoje acho que não, viu? Hoje, depois de alguns debates que eu participei, depois de várias adesões de grandes conselheiros, grandes sócios do Flamengo, fiz um lançamento muito bem feito, onde foram quase 300 pessoas. Dessas 300 pessoas estava a nata do Flamengo. Então eu acho que agora eu vou transformar os adversários em Levi Fidelix, viu? Não sou mais eu não, viu? Aí você faz um aerotrem aí ligando o Maracanã ao Ninho do Urubu. Escuta aqui, você falou que morou 32 anos em São Paulo. Eu queria saber de você o seguinte, o que você fez aqui nesses 32 anos? Qual é que é a tua profissão e o que você faz hoje no Rio de Janeiro? Bem, eu
eu fui para São Paulo, que eu estava me separando no Rio de Janeiro, e eu era da área de criação da Alcântara Machado, agência de publicidade, né? E fui começar uma agência de publicidade em São Paulo como contratado. Fui com uma secretária e um boy, e durante 15 anos eu fiquei nessa agência, a transformei numa das maiores na época do país, cheguei a ter 160 funcionários. O meu primeiro cliente aí foi hoje primeiro foi Albuquerque Tacaó, que eu lancei a Aldeia da Serra, depois veio a Cirela, e depois eu entrei na área política, atendi o governo Quercia, atendi Jânio, enfim, e depois fiquei responsável também pela agência no Rio de Janeiro, que ficava entre Rio e São Paulo, depois abrimos Brasília, e depois de 32 anos, assim, e depois de 16 anos lá dirigindo, eu montei minha própria agência de comunicação, que fez um grande trabalho, Milton, para a CBS, no seguinte aspecto. O Ricardo Teixeira foi meu colega de colégio. Eu não o via desde a nossa época de garoto. Um dia eu recebo um telefonema em São Paulo que ele gostaria de conversar comigo sobre a marca da CBS. Em 2001, eu fui lá, a última vez que eu tinha ido foi no Avelange, lá com o papai, quando era no centro da cidade, e fui lá na Barra, lá em São Centro. E o Ricardo me expôs o problema dele. Ele tinha 2 patrocinadores na época, que eram a Nike e a Varig. Aí eu fiz um plano para ele, que incluía, inclusive, essa festa que tem do Brasileirão no final do ano. E falei, olha, Ricardo, para cada conquista da nossa seleção, nós vamos fazer um filme de 1 minuto, vamos veicular, porque a Globo nos dava o espaço por contrato com a CBS. Vamos veicular na Globo, eu vou pegar esse filme, vou mandar para todas as agências publicitárias, para grandes empresas potenciais patrocinadoras, e vamos mostrar a importância da marca da seleção brasileira. Sim, Milton, esse trabalho eu fiz, dei sorte, porque você vai ver, depois que eu assumi o Flamengo, que eu sou pé quente, nós ganhamos a Copa de 2002, depois Copa América, Copa das Confederações, e foi assim até 2009, quando eu saí, o meu contrato acabou. E quando eu saí, Milton, nós tínhamos lá, como você já sabe, além da Nike, tem Itaú, tem Volkswagen, tem Ambev, e etc. e tal, todos com patrocínio de 10 milhões de dólares anuais. E o Flamengo tá precisando mesmo do homem da área, porque uma camisa importante dessa não ter patrocínio forte é brincadeira. Agora, eu nunca o vi, mas eu gostei de você. Agora, uma coisa me desagrada, você trabalhar com propaganda. Eu sou contra a propaganda. Hoje, no terceiro tempo da Band, só tenho 14 ações de merchandising lá, os 50% do PIB brasileiro com a Band. Mas, meu filho, olha o seguinte, quais são os candidatos? Então é o seguinte, o Valim Vasconcelos falou conosco aqui essa semana retrasada. Hoje, Maurício Rodrigues, e temos a Patrícia Filler Amorim. E quais são os outros? Parece que tem um monte, parece a eleição americana. Não, mas nós temos o Jorge Rodrigues, que é um empresário, tem uma empresa de logística, a Triunfo. Você tem o Ronaldo Gonleves, que é um jornalista, ele já está se candidatando pela 3ª vez. Você tem o Lisas Itapicuru, que é um executivo. Então são todos eles... É um monte de Levi Fidelix aí, viu? Hein? É um monte de Levi Fidelix aí. Viu? Mas olha, você não pode se impressionar com a exposição que o nosso querido amigo Valim está tendo na mídia, porque ele tem o apoio de pessoas ligadas à mídia. E isso dá uma exposição muito grande, assim, junto aos não votantes. Quando você vai ao colégio eleitoral, é bem diferente. São 6 mil eleitores, onde só comparecem 2.500. Eu estou tentando que compareçam todos. Mas, Maurício, o apoio principal dele é o Zico, hein? Que é a primeira vez na vida que politicamente se engaja numa eleição do Flamengo. Mas olha, o Zico está longe, ele nem sabe que eu sou candidato ainda, porque ele adora, todos os lugares que ele vai, ele fala que o primeiro contrato profissional dele, quem assinou, foi o grande presidente Hélio Maurício. Mas que ele deu apoio para o Valim, não tem problema, até porque eu respeito todos os candidatos, entendeu? E vou te dizer uma coisa a mais, eu prego a união de todos os rubro-negros, porque não dá para continuar essas fofocas, todo mundo se acusa de todo mundo, um calunia o outro, não sei o quê, e o Flamengo cada vez afundando mais, entendeu? Esquecem que nós temos uma torcida enorme de 40 milhões. Então, além desse projeto que eu te falei, eu vou te contar mais outros se você depois puder me dar tempo.
Agora, Maurício, já decidi votar no Obama. Agora, eu não sei em quem eu vou votar na eleição do Flamengo, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se você acertar, eu voto em você. Qual time do Brasil que teve jogadores com os nomes de Tinteiro, Paulo Choco, Onça e Dionísio Bode Atômico? Eu acho que foi o Flamengo. Ah, rapaz, é Tinteiro. Eu achei o Tinteiro outro dia pro meu portal de memória. Grande Tinteiro, rapaz. Agora, o Paulo Choco, era Paulo Alves, ficou Paulo Choco. Hoje ele cria porcos em Anápolis. E o Onça, tadinho, morre no interior da Bahia, quarto zagueiro. E o Dionísio Bode Atômico, tinha outro jogador com nome esquisito também no Flamengo. Esses nomes estranhos, eu adoro jogador com nome estranho. Eu não gosto de Serginho, Toninho, Chiquinho, que é tudo nome que realmente você confunde. Agora, o Flamengo teve alguns jogadores e nomes realmente estranhos. Agora, escuta, para terminar, o que você promete, rapidinho, que o tempo urge, sendo eleito, vou acompanhar. Você falou da Alcântara Machado aí, que agência de propaganda. O Florisbal, o grande homem da Rede Globo aí, com o nosso Edgar Soares, irmão do Juarez Soares, trabalharam juntos na Alcântara Machado. Essa agência realmente marcou época na história da publicidade brasileira. Eu trabalhei aqui com Stanley Chevalier, então, que foi um grande diretor da Alcântara aqui no Rio de Janeiro, né? Quando era rapazinho, né? Para terminar, ô Maurício, então diga, você sentou na cadeira, presidente do Flamengo, qual é a primeira providência tua? Implantar um plano de gestão financeira urgente para saber o que o Flamengo está devendo, o que não está devendo, porque os números não são, a gente não pode confiar no que se apresenta. Renegociar essa dívida inteirinha e começar a colocar para dentro todos os projetos de marketing que nós precisamos, conter a dívida e trazer faturamento. E assim montar um grande time, porque, olha, o Flamengo não pode ser só o melhor do Brasil, não, tem que ser o melhor do mundo. Mas, Milton, antes disso, eu queria falar o seguinte, a minha tia pediu para dizer, é uma senhora já, são duas boas notícias, uma boa notícia e uma mais ou menos. A primeira é que ela acha você um gato. Então ela precisa de um óculos campano. E a segunda eu era bonito em tempos passados, entendeu? Agora hoje eu tô escangaiado. O que o tempo não escangaia? Mas a outra notícia é essa, a titia não está enxergando quase mais nada, entendeu? Então é isso mesmo. Agora aqui eu lembrei de outro nome, jogador estranho, irmão do Germano, ponta esquerda, Michila. O Flamengo esse nem eu me lembro. Eu lembro, teve Michila também, rapaz. E o Alexandre, o grande Pretzel, nosso repórter aqui, sempre perseguiu o Flamengo, viu? Desde que o Marinho Beck Central, fez um... Aliás, o Marinho, em 82, segundo jogo, primeiro jogo era no Maracanã, 1-1, tava 1-0 pro Grêmio, gol de Tonho, o Leão era o grande goleiro do Grêmio. Aí o Zico, numa jogada espetacular, empatou o jogo. Aí no segundo jogo no Olímpico, tava 0-0 como foi, 0-0, o Beck Central, o Marinho, quando a bola ia entrando no gol do Raul, ele deu um murro na bola na pequena área, como se tivesse uma cortada. E o árbitro não deu pênalti. No terceiro jogo, 1-0, gol de Nunes. Em 83, no Maracanã, o Santos podia perder de 1-0, 2-1 e estava perdendo de 1-0. Aí o Marinho, que tá lá em Londrina, faz um pênalti no Pita escandaloso. O Arnaldo Davi César Coelho, eu encontrei com ele outro dia aqui, falei que ele já sei, foi pênalti sim. E eu não briguei com ele porque ele tem uma FIA que é uma delícia. Nem parece que é FIA dele. Aí, operaram o time do Grêmio, operaram o time do Santos. Então o Alexandre Pretzel, gremista doente, de jeito nenhum, entendeu? Ele não perdoa aquele pênalti não marcado a favor do Grêmio lá no Olímpico. E você é muito simpático, dá um beijo na tua tia. Obrigado. E que você seja pelo menos a Soninha, que teve uma boa votação, sem dúvida, aqui em São Paulo. Não, Milton, eu vou ser o Haddad aqui, viu? E você está desde já convidado, é o seguinte, na minha posse, eu vou dar o microfone para você e você vai puxar o hino rubro-negro. Aí sabe o que acontece? Na hora eles vão desvotar em você. Aí você vai ser caçado no dia da posse. E ó, o meu nome já está embolado nos primeiros lugares na pesquisa, viu, meu? É mesmo? Então só para terminar, essa pesquisa do Data Neves aí, qual é o primeiro, qual é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto? Vamos ver. A pesquisa do Data Neves? Mas você está fazendo agora a pesquisa? Não, essa é a pesquisa que você tem na mão aí. O que os números apontam? Está embolado. A Patrícia, Jorge e eu. E depois vem o Valim. Ah, o Valim é o quarto? É. E o Jorge o quê mesmo? Rodrigues. O Jorge está embolado comigo, Jorge Rodrigues. Mesmo nome que eu. E Maurício Rodrigues e Jorge Rodrigues. O Kleber Leite apoia quem?
o Kleber Leite está com o Valim. Mas olha, o papai foi padrinho de batismo do Kleber Leite, que aliás me mandou um e-mail muito bonito, que falou: Maurício, eu não sabia que você ia ser candidato. Mas isso tudo, Milton, eles têm um mês para raciocinar melhor, todos eles. Eu tô torcendo muito pro Obama e vou torcer por você também, tá bom? Obrigado, Um Milton. grande abraço. Muito obrigado, querido. Quando você vier ao Rio, não deixa de me procurar. Nós vamos lá no Porcão. Nós vamos no Porcão. Um abraço, lá na Barra. Um abraço a você.